2020 será um ano que com certeza será lembrado. Esse ano bastante atípico nos fez crescer, pensar, sonhar com o reino de Deus. E nós temos uma certeza, a Igreja de Jesus ela não parou e a bondade de Deus esteve sobre nós durante todo esse tempo. E sobre essa bondade nós temos algo para contar para todos vocês. Nós estamos aqui na região da Pampulha, em Belo Horizonte, para trazer uma grande novidade. Em 2020, a ponte também chega aqui na cidade de BH. É isso aí, Gui. Nós estamos muito felizes porque Belo Horizonte está recebendo agora, em meio a tanta crise, essa boa notícia de que a igreja não para, o Evangelho do Senhor Jesus sendo pregado para servir, amar e, de fato, conversar com todo Belo Horizontino e dizer que Jesus Cristo é a resposta. Somos a ponte. Somos a ponte BH. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi tia Dani. Ei tia Dedé. Ei pessoal, tudo jóia? Gente, olha como eu e a tia Dani estamos mais lindas hoje. Estamos mesmo, né tia Dedé? Demais. Vocês já descobriram por que nós estamos mais bonitas hoje? Ah, eu vou contar, a gente tem uma novidade. Agora a nossa igreja tem um nome, A Ponte. Que delícia! Agora nós somos a Ponte. A Ponte. E o Kids, tia Dani, qual que é o nome? Pontezinha. Pontezinha. Com esse nome a gente vai contar histórias para vocês sobre Jesus, aprender mais sobre a palavra de Deus
e a gente tem um recadinho do pessoal de Recife para vocês. Vamos ver o que eles estão achando da ponte aqui em BH? Olha aí, roda aí, pessoal. Alô, Pontezinha BH! Aqui quem tá falando é Tia Ju, Ben e Alice, da Pontezinha em Recife. A gente ficou sabendo de uma novidade. A Pontezinha agora tem em Belo Horizonte, é isso mesmo? Nossa, como a gente tá feliz, porque nossa família tá aumentando, né não, Ben? Seja bem-vindo à Pontezinha Belo Horizonte. Uhul! Um beijo. Beijo! Oi, pessoal de BH, bem-vindos à Ponte. Sou Gabriela e faço parte da Ponte do Recife, da Pontezinha Juniores. Eu vou falar de Deus e estar junto com meus amigos. Desejo que vocês também gostem e aproveitem muito para a sabedoria com Deus. Também desejo que um dia a gente consiga fazer um super encontro de todas as pontezinhas. Beijo, tchau, tchau! Oi, pessoal! Oi, tia Débora! Meu nome é Tia Carol e eu faço parte aqui da Pontezinha de Recife. E eu queria desejar as boas-vindas para todos vocês na nossa Pontezinha e dizer que é muito bom poder compartilhar momentos juntos para o Reino de Deus. Que assim como a Pontezinha é para as nossas vidas, esse ministério possa chegar na vida de vocês para poder abençoar e levar cada vez mais o amor de Deus, não só para a vida de vocês, mas para a vida de todos aqueles que estão ao redor. Então sejam muito bem-vindos, um beijo bem grande e bem-vindos à Pontezinha! Beijos, tchau, tchau! Hora da história! Pessoal, lembra que a gente está falando sobre metamorfose? Semana passada a gente aprendeu um pouquinho sobre uma atitude que Deus pode ajudar a gente a transformar, não é mesmo, Tia Que é Dani? atitude de orgulho, né, Tia Dedé? Pra atitude de humildade, não foi? Isso mesmo. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso, como Deus pode mudar as nossas atitudes. Qual atitude será que a gente vai aprender hoje, Tia Dani? Ai, nós vamos lá pra floresta descobrir? Vamos lá para a floresta, vamos ver o que está acontecendo com aqueles bichos para ver o que a gente vai aprender hoje? Vamos lá, pessoal! Fiquem ligados, hein? Hoje na floresta está um calor, o sol está muito forte e os animais estão mais agitados. O elefante Dumbo estava procurando um lugar para descansar. Ele estava irritado e muito nervoso. Enquanto procurava um lugar para descansar, passou perto do rio e decidiu beber água. Lá no rio, o tigre Bolt já estava tomando água. O jacaré Zezé estava nadando e, sem querer, bateu sua cauda na água e jogou muita água no tigre. Nossa, você me molhou todo. Acabei de tomar banho e escovar o meu pelo. Ah, mas tudo bem. Não fiquei chateado. Acidentes acontecem. Nossa, desculpe, foi sem querer. Obrigado por não ficar nervoso. E quando o jacaré se virou para mergulhar no rio novamente, acabou molhando o elefante que tinha chegado para beber água. O elefante ficou tão bravo, tão nervoso, que já foi para cima do jacaré brigar com ele. Ah, seu jacaré! Isso não vai ficar assim! Desculpe, sinto muito. Foi um acidente. O tigre, que já estava todo molhado, entrou no meio da discussão e disse: Ah, já chega, elefante. Você está passando dos limites. Sua atitude grosseira não está legal. Maltratar um amigo não pode de jeito nenhum. Já chega? Vai ser você que vai me impedir? Ah, se precisar, serei eu sim. Mas por que não paramos com isso antes que alguém se machuque? Vamos conversar para resolver essa situação? Não precisamos agir assim. O elefante abaixou a cabeça envergonhado pela sua atitude e saiu para procurar outro lugar para descansar. Deus pode transformar nossas atitudes de raiva em paciência.
Nossa, pessoal, que história incrível, não é mesmo? O que a gente pode aprender, tia Dedé, com essa história? Com essa história, a gente pode aprender a transformar a nossa atitude de raiva, assim, na hora, para uma atitude de paciência, não é mesmo? A gente precisa, na hora que uma coisa nos chatear muito, controlar essa atitude nossa. Não já ir, ai, pá, não. A gente já controla, pensa o que a gente vai falar, conta até 10 às vezes, né, tia Dedé? Conta até 10. Fundo. Porque às vezes não foi por querer, né, tia Não, Dedé? às vezes você tá andando de bicicleta, seu amigo também, e ele vai e tromba em você. Naquela hora vem aquela raiva, você já quer brigar, já quer xingar. Não é hora disso, né? Às vezes alguém tropeça em você, né? Exatamente. E aí você já vem, nossa, já quero te bater. Não. Isso aí. Nessa hora que vier essa raiva, você pode até sair de perto. Às vezes você tá com tanta raiva que é melhor dar um tempinho e depois voltar para aquele ambiente. Mas aprender a não agir com raiva na hora. Ser paciente como o tigre foi, não é mesmo? Como o tigre. O tigre agiu com paciência, não foi? E o elefante? O elefante foi sem juízo. Sem juízo nenhum, né? Sem juízo nenhum, ele falou ficou bravo. Pensava assim, né? Exatamente. Agiu assim, já foi pra... já queria brigar, nem viu que foi sem querer. Que não foi, né? Quando não teve a intenção. E mesmo sendo por querer, nós temos Deus no coração, né? Então nós precisamos agir de uma forma diferente. Exatamente. Deus quer nos ensinar a transformar essa atitude. A gente tem que pedir a Ele, orar, pedir para Ele para que a gente possa ser paciente, para que a gente saiba esperar, né? Esperar para falar, esperar para agir, esperar a nossa vez, né, tia Dani? Com certeza, né, tia Dedé? Isso aí. Que Deus possa fazer isso conosco, né? Demais, que a gente possa realmente ficar com isso na nossa cabecinha e no nosso coração, né? E vocês lembram, né, daquele versículo lá, aquele de Romanos? Que Deus quer que a gente veja as coisas ao nosso redor que não são legais. Aí Ele quer que a gente transforme isso dentro do nosso coração e da nossa mente para que seja muito legal. E que a gente haja de acordo com a agradável e perfeita vontade de Deus, não é isso? Isso aí. Ele quer nos ajudar a transformar nossas atitudes. Né, tia Dani? Isso aí, pessoal. Fica com essa história na sua cabeça. Lembra da história do tigre e do elefante quando aconteceu uma situação na sua casa ou com seu amiguinho. E depois conta pra gente se você tá conseguindo ser paciente, tá bom? Semana que vem tem mais história, né, tia Dani? Com certeza! Isso aí! Oi, pessoal! Então vamos ao versículo dessa semana? Hoje eu tenho aqui uma convidada comigo muito especial, é a Pietra! Ela é minha vizinha, mora aqui no meu prédio e hoje ela vai repetir o versículo comigo. Vamos lá, Pipi? Então vamos lá. Esse versículo tá lá em Provérbios 14, 29. A pessoa paciente dá prova de grande entendimento. Mas o precipitado mostra que não tem juízo. Provérbios 14, 29. Isso aí. Eu quero ver quem vai decorar o versículo dessa semana e mandar pra gente, tá bom? Um beijão pra vocês, pessoal. Até a próxima. Tia Dani, eu quero te contar que mais uma pessoa decorou o versículo. Não acredito. Da semana passada. Sério? Sério. E a gente vai mandar um beijo pra ele, que é o Davi. Oi, Davi, parabéns, hein? Estamos muito felizes de você estar aí, ó, tentando ser transformado por Deus, viu? Isso aí, Davi, que Deus te abençoe muito, parabéns. Vamos mandar um beijo pra ele? Vamos, um dois e... de pontezinha hoje, já pontezinha. Vamos lá. Um dois e... Um beijão pra você, Davi, e pra sua família também, viu? E agora vamos orar, né? Pedindo a Deus para que a gente realmente possa ter as nossas atitudes transformadas, que as pessoas possam ver Jesus em nós, né, tia Dani, através das nossas atitudes. Feche seus olhos aí comigo e vamos orar. Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, que é tão rica, Deus. E muito obrigada pelo Teu Espírito Santo nas nossas vidas, que nos ajuda a ser diferentes. Que nós realmente, Pai, possamos transformar as nossas atitudes de raiva, de impulsividade em paciência. Que as pessoas possam ver, Deus, a nossa calma, a nossa tranquilidade em tomar decisões, em agir. Que as pessoas possam ver Jesus nas nossas vidas. Amém. Eu abençoo cada criança, cada pessoa que está vendo esse vídeo. Que essa pessoa realmente possa ser transformada pelo Senhor.
Eu abençoo cada família, Deus, e eu abençoo o pessoal da Ponte de Recife também, no nome de Jesus. Amém. Mão na massa! Ei, gente, olha, nós temos mais uma novidade hoje. Hoje a gente vai fazer um novo quadro, né, tia Dedé? Quadro de atividades. Toda semana a gente vai ter o Mão na Massa. Olha que legal, mão na massa. Porque a gente tem que pôr a mão na massa, a gente tem que fazer alguma ter atividade. Que fazer, né, tia Dedé? Isso aí. Então, olha só, hoje a gente vai plantar um feijão ou um alpiste. Alpiste é comida de passarinho. Facinho de achar, né? Facinho de achar. Eu comprei na Araújo. Tá. E aí, eu acho que muitas pessoas aí já plantaram feijão, já? Na escola. Você já plantou, tia Dedé? Eu já plantei. E ele nasce assim, rapidinho? Nasce. 3 dias, gente. 3 dias. 3 dias mais ou menos ele começa a surgir. Então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Não vai ser assim, uma coisa que vai acontecer agora. Não, nós vamos plantar. Vamos ter que cuidar, né, tia Dedé? Isso aí. E o alpiste também demora um pouquinho. Tem que regar, tem que molhar. E aí a gente vai trabalhando a nossa paciência, né, tia Dana? A gente vai aprendendo a esperar até eu ver o que vai acontecer. Bem legal essa atividade. Legal, né? Legal então demais. Vamos lá? Nós vamos precisar, de um pouquinho de água. Mas não é isso tudo não, gente. É um pouquinho de água. Você pode pegar uns 5 feijõezinhos assim, ó. E colocar dentro de uma vasilhinha ou de um copo descartável, tá? A tia Dedé que vai plantar com alpiste, ela vai plantar na terra, né, tia Dedé? Isso aí. O alpiste você precisa de um pouquinho de terra. Eu peguei a terra de um vasinho de planta que eu tinha aqui, um pouquinho, coloquei no copinho descartável. Aí você pode colocar um pouquinho do seu alpiste. Aí, tá? isso. Aí eu vou só jogar o alpiste aqui por cima, ó. Desse jeito assim. E aí, um dia sim, um dia não, eu vou jogar um pouquinho de água e deixar ele tomando um pouquinho de sol. Só isso, pra até ver o que vai acontecer. Pra ver o que vai acontecer ali. O nosso, ó, vocês pegam um pouquinho de feijão, se vocês não tiverem um alpiste, tá bom? E vamos pegar um pouquinho, ó, de algodão. Aí vocês vão abrir um pouquinho esse algodão pra ele cobrir o feijãozinho. Então vocês vão colocar, ó, assim, tá bom? E jogar um pouquinho de água. Todo dia, tia Dani, tem que regar? Pode jogar todo dia um pouquinho, mas não pode deixar ele encharcado, não. Entendi. Ó, molhei. E agora eu só vou molhar amanhã de novo. Se você lembrar dele, lembrar assim, vou deixar um pouquinho no sol e tirar do sol, beleza. Mas não precisa de ficar colocando no sol não, tá bom? Isso aí. Então semana que vem a gente mostra como é que tá o meu alpiste, o seu feijão? Combinado. Então beleza. Então pessoal, isso aí é uma atividade que você pode fazer com a sua família, né? Pra aprender um pouquinho sobre essa paciência que a gente falou hoje, né, tia Dani? Com certeza. Isso aí. Então agora você fica aí com o louvor, com o nosso culto e semana que vem a gente volta, tá, pessoal? Um beijão pra vocês. Deus abençoe. Um beijo. Tchau. Tchau. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o dia que o Senhor já fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Que coisa boa a gente ser ministrado de forma tão pura e simples pela tia Dedé, tia Dani, pelas crianças. É um tempo tão importante quando nós como família podemos adorar e servir ao Senhor juntos. A ministração dessa semana do Pipe, falando algo sobre o culto, né? O culto é cultivar, e quando nós cultivamos um na vida do outro, nós adoramos e louvamos ao Senhor. Então, queridos, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos poder adorar o Senhor através das canções, eu cultivando o meu dom na sua vida, você cultivando na minha vida também através das orações, dos relacionamentos, e que Cristo seja adorado em tudo. Pai, te louvamos, agradecemos porque a tua misericórdia se renovou sobre nós. Tu és um Deus que faz nova todas as coisas e nós te adoramos, reconhecemos a tua bondade, Pai, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tua
tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Mais uma vez, declare: és a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Obrigado, Cordeiro de Deus. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Oh, oh, para sempre, oh meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Oh, oh, para sempre, oh meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o louvor. Louve ao Senhor, louve seu nome para sempre. Santo, 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 declare: santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve, 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 louve ao Senhor, louve seu nome para sempre. Mais uma vez, declara: louve, louve ao Senhor,
para sempre. Aleluia! Louvamos ao teu nome, Senhor, para sempre, sempre, em todos os momentos, mesmo no momento de alegria, no momento de fraqueza, nós louvamos ao teu nome, porque tu és bom. Aleluia! Que miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu. No desapontamento a esperança nasce e vivo presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão. Pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revigrar, que eu acorde em terra firme lá. Se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Sim, Senhor, nós deixamos tudo para trás, tudo que fizemos que entristeceu o seu coração, tudo aquilo que construímos que o Senhor não pediu para construir. Deixamos para trás e prosseguimos para o alvo que é o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.
seja ministrado pela palavra do Senhor nesse momento. Fiquem na paz. Em 2020, a cidade de Belo Horizonte viveu grandes desafios, mas ao mesmo tempo foi um ano de esperança, onde eu me tornei pai pela primeira vez e quanta alegria veio ao meu coração nesses últimos dias. Mas também nós temos uma novidade para a cidade de Belo Horizonte, onde está chegando a Igreja A Ponte, em BH. É uma igreja centrada no Evangelho que busca servir a cidade e por isso nós viemos anunciar esse novo tempo, aonde é uma igreja que vem trazer respostas para tantas perguntas da cidade de Belo Horizonte. Tamo junto, é de Deus, somos a Ponte BH. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Tudo bem, meus irmãos? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos agora com essa novidade maravilhosa. Somos a Ponte BH. Ficamos tão felizes e eu tô tão feliz que olha só a minha blusa, a Pontezinha. Vocês que sabem quem nós somos sabem que nós temos esse ardor, sabe? Essa paixão pelas crianças e a Pontezinha, você pode ter certeza, vai ser um arauto de Deus nas nossas famílias, nos nossos filhos, e fique animado, se engaje junto com a gente, seja voluntário na Pontezinha, porque a Ponte chegou em BH e nós vamos servir juntos a Jesus em Belo Horizonte e que você possa ser também esse arauto de Deus junto com a gente. Por isso, somos a Ponte BH. E hoje nós vamos ter o início de uma série, a série Caminho de Volta, porque nós estamos vivendo esse retorno, né, aos poucos da vida aqui em Belo Horizonte e provavelmente nós temos a graça de Deus e teremos a graça de Deus de termos a volta dos nossos cultos presenciais. Mas, por enquanto, fique ligadinho com a gente todo domingo aqui, que nós vamos sempre adorar a Deus juntos, sempre também servindo aos nossos filhos, louvando e cantando ao Senhor e tendo a palavra de Deus que nos transforma todos os dias. Então, essa série que começa hoje, Caminho de Volta, vai expressar e vai mostrar a todos nós os fundamentos daquilo que nós cremos como igreja saudável e como ponte. Ou seja, Pipe, o que é a ponte? E hoje nós vamos falar sobre a plataforma da ponte, que é o Evangelho. E para isso, nada melhor do que o pastor Guilherme Franco, pastor da Ponte Recife, para falar sobre o Evangelho. Chega aí, Gui, cadê você? E aí, Pipe? Bom demais estar aqui, cara. Que alegria. Olha, eu ver assim, assistir você e ver você assim tão empolgado, meu amigo, assim, eu fico tão feliz porque Deus sabe o quanto a gente conversou, orou para chegar esse tempo, e eu tô assim tão feliz também, cara, de estar aqui hoje nessa data que é um marco. Eu tô até assim, tenho dito sempre para as pessoas, para a gente nunca se acostumar com a bondade de Deus. Então hoje é dia da gente dar print na tela, tirar foto, porque é o começo de um marco para a cidade de BH, também para nossa história em Recife. E é muito bom, cara. Eu tô como quem sonha, como diz a Bíblia, assim, com esse tempo novo. Feliz demais, cara, por ser a Ponte em BH. Somos a Ponte e a gente vai construir, ou, na verdade, estamos aqui com a nossa função, que sempre foi na propagação desse evangelho, cara. Tô feliz demais. E a paz de Jesus para todo mundo que tá nos assistindo nesse dia. Hoje é um dia histórico. Tô feliz demais, cara. Muito bom estar aqui. Muito bom, Gui. Nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E a gente sabe que Recife tem esse papel, né, tão lindo. E a coisa top é que agora todos nós temos casa no Nordeste, galera. Todo mundo pode ir para Recife Isso aí. agora, ir na Ponte. A sua igreja agora está nos lugares maravilhosos também do Brasil.
Natal, Recife. E os tubarões aqui, Pipe, tudo banguelo. A gente já amansou todos os tubarões. Então pode vir que quem é da ponte, eles não mordem, não. Ô Gui, vai lá, cara, manda brasa, anuncia as boas novas para nós e já já eu volto para a gente bater um papo fenomenal. Amém, amém. Irmãos, mais uma vez, queria externar minha alegria. Muito bom estar com vocês aqui. É de fato um dia histórico para a nossa vida, para a nossa história, a história da ponte. O Pipe foi um irmão que Deus me deu há uns 2 anos atrás, a gente se conheceu. E de lá para cá a gente viveu esses processos muito parecidos com o que vocês viveram aí em BH, a gente viveu em Recife, e ver como Deus vai direcionando é impressionante. Deus maravilhoso, nós que somos de fé reformada, cremos na soberania de Deus, na depravação total também, que o que tem acontecido não é porque nós temos uma equipe boa em BH ou Recife, é graça, é misericórdia de Deus que é derramada sobre nós. Então, assim, a gente está feliz porque Deus é muito bom, e a despeito de quem a gente percebe que Deus vai nos guiando e vai nos ajudando. Mas, como o Pipe falou, nós estamos começando uma série nova falando sobre esse caminho de volta à normalidade. E nós vamos, então, trabalhar nessas próximas 4 semanas sobre o que nós chamamos da plataforma e dos arcos que, digamos assim, sustentam esse papel principal da ponte, que é a proclamação do Evangelho. E nós vamos falar, então, semana que vem, sobre relacionamento, cultura e serviço, que são os arcos da ponte. Mas hoje nós vamos falar sobre o papel principal da Igreja de Jesus. E talvez você está se perguntando, mas por que o nome Ponte, Gui? Por que a gente escolheu esse nome para ser o nome da igreja? Quando a gente começou a sonhar com essa igreja ou com esse ministério que deveria fazer aquilo que a gente foi chamado para proclamar a boa notícia, nós fomos levados à segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, que diz que assim como o Pai nos religou através de Jesus Cristo, ele confia a mim e a você o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação nada mais é do que o ministério de ser ponte. É ser o ministério de religação, é ser o ministério de trazer de volta, é ser o ministério de ser ponte, é ser pisado, mas para que a travessia aconteça. E a gente faz isso através do Evangelho. O Evangelho significa literalmente a boa notícia, a boa nova. Quando tudo estava perdido, o pecado que entrou na humanidade por causa da vida de um homem, ele foi expiado, ele foi resolvido através da vida de outro homem, do Adão perfeito, Jesus Cristo de Nazaré. E essa é a boa notícia. E talvez algo que a gente fala muito sobre isso, o Evangelho, mas, irmãos, essa é a chave para tudo que a gente faz. Porque o único motivo pelo qual a gente não foi arrebatado depois que a gente se converteu é porque nós nos tornamos, de fato, essa ponte na transmissão dessa boa notícia. E eu queria falar rapidamente com vocês sobre esse caminho de volta, e esse caminho de volta na perspectiva, de fato, dessa nova normalidade. A gente sabe que a pandemia não passou, mas se tem algo que nós precisamos ser relembrados ou revistados pelo Espírito, é de fato sobre a nossa vocação. O porquê que nós estamos começando essa nova trajetória ou essa nova caminhada juntos, por que a gente está querendo ser essa igreja que prega o Evangelho puro e simples. E eu queria falar sobre 3 perspectivas sobre o Evangelho. Eu queria começar com o exílio, depois eu quero falar sobre o pacto e depois eu quero falar sobre o reino. E eu queria começar falando sobre o exílio porque nós precisamos relembrar o problema da humanidade. A gente sabe que Deus criou Adão e Eva, à sua imagem e semelhança, e ele faz um pacto, o pacto adâmico com Adão e Eva. E ele diz o seguinte: vocês podem provar de tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que a escolha de Adão é a nossa escolha. E por causa de Adão e Eva, nós conhecemos então o pecado original. E ali, irmãos, entra no curso da humanidade, o curso, na verdade, o projeto Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma coisa da minha cabeça, tá? Mas eu imagino, porque quando Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali, eles sempre existiram, e eles conversaram sobre a criação da humanidade, eles sabiam que o homem iria pecar. E eu imagino naquele momento o Pai, o Filho e o Espírito Santo olhando para a cara do outro assim, falando assim: olha, a gente vai criar, mas a gente sabe que esse povo vai se rebelar, eles vão escolher aquilo que é errado. Inclusive algumas pessoas falam assim: mas por que Deus criou a possibilidade aí, ou criou o mal? Deus não criou o mal, Deus criou a possibilidade do mal existir ao criar um ser livre. Isso aqui é interessante porque algumas pessoas ficam até questionando por que Deus então criou essa possibilidade. Porque Deus queria, irmãos, que o amor fosse verdadeiro, porque não existe amor sem ter escolha. Não existe amor sem ter a possibilidade do sim
e do não. E quando Deus cria Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, ele deixa a opção da escolha. E a gente sabe que Adão e Eva vai lá e prova daquele fruto. Naquele momento, o pecado original, nós nascemos pecadores. Eu tenho um filho, Luca, de 5 anos, e a Esté, de 1 ano e 9 meses. E hoje, pela manhã, quando eu acordei, o papel de parede da sala da minha casa estava arrancado grande parte. Eu olhei assim e falei assim, Senhor, tem misericórdia, porque eu sei que é linda minha filhinha, o meu filho, mas é só a sua graça e misericórdia para alcançar, porque são pecadores e carecem dessa graça e dessa misericórdia, porque nós já nascemos pecadores, nós não somos pecadores porque nós pecamos porque já nascemos nessa condição. E a gente sabe, irmãos, quando Adão e Eva, então, eles fazem aquele pacto, Deus, ele de fato, quando eles vão lá e comem daquele fruto proibido, eles são exilados, eles são expulsos do paraíso. E como é que a gente chega a essa boa notícia através do exílio e a nossa história? Porque naquele momento, de fato, Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso. A palavra exílio significa literalmente a expulsão da pátria, desterro, deportação. E quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, irmãos, nós que somos filhos de Adão e Eva, precisamos entender um conceito, que nós já nascemos fora de casa. Presta atenção, talvez você foi perguntado já, por que existe tanto sofrimento? Por que o coronavírus fez um desastre tão grande? Onde é que estava Deus quando aconteceu tudo isso? Por que nos acontece tantas coisas ruins? Por que eu tenho depressão? Por que eu sinto saudade? Por que eu tenho vontade de me matar? A resposta, irmãos, biblicamente falando, é porque nós temos uma saudade muito grande de casa. O problema é esse, é que nós queremos encontrar e saciar toda a nossa fome de sede, justiça, aqui na terra. Nós precisamos, sim, ser resposta para esse mundo caído, mas nós precisamos entender algo, irmãos. O problema da humanidade é que ela está com saudade de algo e ela não sabe que algo é esse. Você percebe, por exemplo, no Oriente Médio, quando o califato começa a crescer, eles começam a tentar encontrar várias terras e eles acham que um dia eles vão conseguir suprir essa carência. Eles nunca conseguem. Eles sempre vão se tornar mais bárbaros. Custe o que custar, eles querem aumentar o seu reinado. O nosso coração, Calvino diz isso, como a fábrica de ídolos, nós também não conseguimos contentar com as coisas que a terra ou que o mundo nos oferece, porque nós temos sede da eternidade. O nosso problema é que nós fomos destituídos ou fomos exilados junto com o pecado dos nossos pais. Agora, todo problema que foi instaurado por um homem, ele foi restaurado em Jesus Cristo, e essa é a boa notícia. E é por isso que a gente consegue enxergar o evangelho através do exílio, sabe por quê? O próprio Jesus, ele foi, digamos assim, exilado, ou deixa os céus para se tornar homem de carne e osso, um homem que vai passar por fome, por angústia, por sofrimento. Para pensar, o problema que foi instaurado por mim e por você, ele sempre é restaurado em Jesus. E assim como nós somos exilados do paraíso com Adão e Eva, Jesus, ele sai do seu trono, digamos assim, ele chega na terra para resolver um problema. Eu gosto muito do texto quando diz em Mateus capítulo 8, versículo 20, que diz que as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Meu irmão, você não consegue encontrar um lugar onde Jesus pode ter chamado algum lugar de casa. Ele passou talvez grande parte da sua vida em Cafarnaum, mas ele rodou muito. Jesus não tinha casa. Jesus, ele foi exilado, mas para quê? Porque naquela morte, e ele diz isso, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. A boa notícia, irmãos, é que todos nós que estamos longe e estamos desesperados, e o motivo pelo qual nós temos crise é porque nosso coração sente uma falta e uma saudade muito grande de casa. Agora presta atenção, qual é o nosso papel de ser ponte? É ser um papel de trazer o povo que está exilado para casa. É por isso que nós chamamos ponte, porque agora, assim como o Pai nos religou através de Jesus Cristo, ele agora nos confia o ministério de quê? De trazer, de mostrar o caminho de volta para casa. É o caminho que aponta onde nós vamos suprir as nossas carências e necessidades. É por isso que nós conseguimos enxergar, através da beleza do evangelho, o exílio é um caminho tão claro, as pessoas estão longe, e nós somos chamados agora para mostrar
qual é o caminho de volta para casa. E o próprio Jesus, quando ele morre naquela cruz, isso é o evangelho, irmãos. Ele está trazendo a possibilidade da religação com o Pai, mas ele confia a mim e a você uma responsabilidade de levar outras pessoas de volta para casa. As pessoas estão exiladas, elas foram expulsas do paraíso. E que beleza que eu e você temos agora, a oportunidade de poder ser ponte para trazer pessoas que estão distantes para encontrar um lugar chamado casa. O segundo ponto que nós podemos enxergar o evangelho é através do pacto. O nosso Deus é um Deus de pacto. Ele fez um pacto com Adão, ele fez um pacto com Abraão, com Moisés, ele fez um pacto com Davi, e ele também fez um pacto que nós conhecemos como o pacto da nova aliança. Mas o pacto que eu quero falar aqui, mais uma vez, olha como a Bíblia é linda. Eu estou falando aqui de Gênesis, e a gente pode ir até Apocalipse, nós vamos enxergar Jesus, porque essa é a beleza do evangelho. Deus chega para Adão e Eva, e agora ele faz um pacto com Adão e Eva. Ele faz um pacto adâmico, e ele fala, olha, vocês precisam obedecer esse mandamento. Essa terra, esse lugar é de vocês. O pacto, irmãos, ele subsiste, ou ele acontece, ele continua sendo firme, quando as duas partes, elas se propõem a obedecer um pacto. Um casamento, por exemplo, ele é um pacto. Ele é um pacto que é feito diante de Deus e dos homens. É por isso que a gente faz aquela chamada, a gente pergunta se a pessoa vai estar ali sendo fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na prosperidade e na escassez. E quando a pessoa fala que sim, ela está firmando um pacto. A gente sabe que um casamento ele acaba quando uma das partes quebra esse pacto. O que aconteceu com Adão e Eva foi uma quebra de pacto. Agora, como eu falei no exílio, todo o processo que começa ou que é destruído por causa do meu pecado, do seu pecado, ele é restaurado em Jesus. E existe, irmãos, um erro assim grotesco de achar talvez que Jesus ele só entra na história depois do seu nascimento em Belém. Jesus sempre esteve. Quando João vai apresentar Jesus, ele fala o verbo que estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra, a Trindade sempre existiu. E nesse contexto, eu queria trazer aqui para você como a gente enxerga o evangelho na Bíblia toda. Eu gosto muito de uma história que está em Oséias, o profeta do Velho Testamento, no capítulo 1. Eu não vou ler todo aqui o texto, mas diz que Deus chega para Oséias, e eu imagino Oséias, um homem de Deus, fiel ao Senhor, e Deus chega para Oséias e fala assim, Oséias, eu quero que você entenda que eu arrumei uma mulher para você. Naquela hora, Oséias virou pentecostal, irmãos. Falou assim, glória a Deus, até que enfim. E aí Deus fala assim, olha, você vai tomar uma mulher aí conhecida como Gomer. Alguns falam Gomer, mas Gomer, eu gosto Gomer. E na hora, eu imagino que Oséias parou e falou assim, Deus, eu acho que você errou no seu plano aqui, porque eu só conheço uma mulher com esse nome aqui. E essa mulher, ela é uma prostituta, Deus. E Deus fala assim, meu filho, eu quero que o povo de Israel entenda o que é um Deus de pacto, um Deus de aliança, porque eu fiz um pacto com meu filho Adão, eu fiz um pacto com Abraão, eu fiz um pacto com Moisés, com Davi, e o meu povo tem fugido dos caminhos que eu tenho para eles, e eu quero que através de você, porque você é ponte, eu quero que você reate e que o povo entenda o que é um pacto, e como eu levo a sério o que significa um pacto. Oséias foi lá e se casou com uma prostituta. Irmãos, essa história poderia acabar aqui, já era bonito o suficiente, tá bom, pastor, o cara casou com a prostituta, mas não acontece só isso, irmãos. No capítulo 1, do versículo 2 a 8, você vai ver que ele se casa, ele tem filhos com essa mulher, não só isso, irmãos. Essa história se passa 750 anos antes de Cristo, e Oséias era um profeta, era um cara que era conhecido na cidade. E nesse contexto, irmãos, a história conta no capítulo 1, versículo 2 a 8, que quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor disse a ele, vá e tome uma mulher adúltera, filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Olha que profético, Deus queria usar Oséias para ser ponte, para o povo entender o quanto o pacto é importante. Oséias vai lá, irmãos, obedece, tem filhos. Sabe o que acontece, irmãos? No capítulo 3, diz que esse homem, depois de ter, de fato, redimido aquela mulher, casou. Essa mulher, no capítulo 3, diz, no versículo 1, o Senhor disse, vai e trate novamente a sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ama como o Senhor ama os israelitas, apesar deles voltarem para os outros deuses e amarem os bolos sagrados de uva passas. Oséias, capítulo 3, versículo 1. Presta atenção aqui, irmãos, presta atenção aqui.
Olha que história. Oséias vai lá, casou com aquela mulher. A mulher teve filhos. Daqui a pouco, sabe o que ela faz, irmãos? Depois você lê o capítulo 2 de direitinho, devagarzinho. Capítulo 1, 2 e 3. A mulher voltou pro prostíbulo. E agora a Bíblia diz que ela estava sendo amada por outro. Isso aqui é uma forma bonita para dizer que ela estava tendo relação sexual com outro homem. E Deus fala para Oséias, você vai lá atrás dessa mulher e você vai ser ponte, porque você foi chamado não só para trazer quem estava exilado ou longe de casa para casa, mas você foi chamado para reatar pactos que foram quebrados. Irmãos, isso aqui é muito duro. Tem história na Bíblia que você fala assim, peraí, Senhor, isso aqui é muito pesado, porque eu imagino que você, inclusive, que está cultuando conosco agora, assistindo essa mensagem, está pensando assim, poxa, lá vem o pastor tratar sobre questões que eu não gosto. Perdoar sem ser culpado é a coisa mais difícil do mundo. Eu te entendo, irmão. Eu te entendo, minha irmã. Mas é isso que a gente foi chamado para fazer. Essa é a boa notícia, porque nessa história é a nossa história, é a história minha e sua. E eu imagino, eu gosto muito de C.S. Lewis, porque o C.S. Lewis, a gente não pode fazer uma exegese, forçar o texto, mas eu gosto muito de ler a Bíblia tentando imaginar o que aconteceu naquele contexto. Então imagina aqui comigo, no capítulo 3, Deus fala para ele ir lá buscar a sua mulher. E ele foi aonde? Ele talvez foi no prostíbulo. E imagina Oséias entrando no prostíbulo, batendo numa porta, a porta abriu, e ele olha e fala assim, alguém viu minha esposa aqui? Opa, profeta Oséias, ela não está aqui não. Ele vai em outra porta e tenta achar a esposa. Opa, profeta, porque era conhecido, irmãos. Até que ele abre uma porta e encontra a sua mulher tendo relação sexual com outro homem. Já imaginou, irmãos? Naquela hora, olha que interessante, diz que Oséias foi lá, irmãos, e sabe o que ele fez? Versículo 2, diz que, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata, e 1,5 barril de cevada. Olha que coisa linda e profética. Você sabe o que significa prata no Velho Testamento? O significado de prata é redenção. E sabe o que significa cevada no Velho Testamento? Representa humanidade. O problema dessa história, irmãos, é que a gente olha para ela e acha que nós somos Oséias. Mas nós não somos Oséias nessa história. Nós somos a prostituta. Nós somos Gomer. Nós nos deitamos com a mentira, nós nos deitamos com nossos vícios, nós nos deitamos com tantas coisas que são, assim, apavorantes diante de Deus. Mas esse Deus, e essa é a boa notícia, o Deus que veio reatar um pacto que eu e você quebramos, ele chega para nós, abre a nossa porta, olha com quem nós estamos nos deitando e fala assim, filho, eu vou te comprar com meu sangue, e você vai ser purificado de toda imundície. Irmãos, essa é a boa notícia. Esse é o evangelho de Jesus. E agora, eu e você, irmãos, temos, como Paulo fala, assim como nós fomos religados por causa do sacrifício de Jesus, eu e você agora temos o ministério da reconciliação. Nós queremos ser ponte, e o caminho de volta agora não é só trazer quem está longe de casa para casa, mas é reatar pactos que foram quebrados. E, meu irmão, deixa eu contar uma história para você. Eu sou casado há 14 anos, com a mesma mulher, a Bruna, minha esposa, nós temos 2 filhos, e eu casei com a minha esposa sem contar algo que era muito secreto no meu coração. E há 12 anos atrás, eu recebi um convite para pregar na conferência em Fortaleza, da igreja chamada Videira, e o tema da pregação era para ser perdão. Quando eu fui chamado, irmãos, eu falei assim, amém, eu preparei o sermão todo. Aí minha esposa chegou para mim e falou assim, amor, eu quero te perguntar uma coisa. Aí ela falou, você vai pregar sobre o quê? Eu falei, sobre perdão. E ela fez uma pergunta, irmãos, que eu achava que era o diabo, porque eu fiquei com raiva dela. Eu sei que é pesado o que eu tô falando, mas foi o sentimento que eu tive. Ela fez, você vai falar sobre perdão. Tem alguém que você precisa perdoar, que você nunca perdoou na sua vida? Naquela hora, irmãos, eu me lembrei de algo que ninguém sabia. Nem minha esposa, nem meus pais, ninguém. Porque aquilo era o que eu carregava pro meu coração, que eu sofria demais, irmãos. A minha esposa não sabia, meus pais não sabiam, mas eu nasci no Mato Grosso, e com 9 anos de idade, meu pai foi ser pastor aqui em Recife, e a gente se mudou para cá. E dos 9 aos 11 anos, irmãos, eu fui abusado sexualmente por um homem. 2 anos. E quando falava sobre perdão, sobre alguém que eu não queria perdoar, queria que ele morresse, era essa pessoa. E quando ela pergunta isso, irmão, sabe o que eu faço? Eu fecho o computador, eu pego a chave do carro, e ela fala, o que está acontecendo? Eu preciso ficar sozinho. Eu entro no carro e começo a chorar, porque eu sabia que eu precisava perdoar, mesmo a culpa não sendo minha.
E aquilo doía, irmãos. Mas eu já era prisioneiro, irmãos, dos 9 até os 26 anos de idade, irmãos. Sem ninguém saber disso. E eu consigo o telefone daquele homem que fez aquilo comigo, eu ligo para ele e falo assim: meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Eu te perdoo em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fui liberto. Eu de fato hoje conto essa história para todo mundo, porque Deus me libertou. E hoje, ao de fato liberar perdão, eu não sou amigo dessa pessoa, mas eu posso dizer com tranquilidade, ao liberar perdão, irmãos, eu tirei um peso do meu coração. Inclusive, eu trouxe a possibilidade daquele homem talvez se reatar um pacto que foi quebrado com Deus, de se arrepender dos seus pecados. O que eu quero trazer para você, em nome de Jesus, eu não sei a pessoa que você precisa perdoar, mas inclusive essa mensagem talvez está fazendo com que você talvez se mexa, porque tem coisa que você colocou areia em cima, em nome de Jesus. Presta atenção, você foi chamado para reatar pactos que foram quebrados, porque é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. E essa é a segunda forma bela da gente enxergar o evangelho. Oséias vai lá e recompra a sua esposa com um barril de cevada e com prata. Prata significa redenção, cevada significa humanidade. A pergunta é: quem somos nós nessa história? Nós somos a prostituta. Quem é Jesus, irmãos? É Oséias, que vai lá e fala assim: eu sei o que você fez, mas eu estou aqui te perdoando. O meu sangue. E aí a gente entende agora o maior dos pactos, o pacto da nova aliança no sangue de Jesus. Glória a Deus, irmãos! Essa é a beleza do evangelho. Terceiro e último, eu prometo que eu vou ser bem rápido, irmãos. A última forma hoje para a gente falar aqui sobre o evangelho, da gente entender esse caminho de volta: exílio, pacto, reino. O reino de Deus. O reino de Deus, que é estabelecido de maneira extraordinária e gloriosa. Nós cremos na segunda vinda de Jesus. Mas, irmãos, nós que vivíamos através de Adão e Eva num reino perfeito, e por causa do pecado, por causa do exílio, por causa do pacto quebrado, o reino foi destruído. E nós vivemos essa crise de poder hoje. Qual o problema do homem hoje, irmãos? Calvino fala, repetindo: o nosso coração é a fábrica de ídolos. E sabe qual é o problema? É que todo mundo quer ser o seu próprio rei. Todo mundo quer ser o rei da sua própria vida. E agora nós temos crise. Uma série famosa que terminou há pouco tempo, chamada Game of Thrones, a Guerra dos Tronos, ela é, irmãos, uma síntese do que acontece na nossa história. Várias pessoas querendo sentar no trono que vai governar tudo. Só que essa história é a nossa história, porque nós somos adoradores de nós mesmos. Paulo fala aos Filipenses sobre esse Deus que é o nosso próprio ventre. Ele fala sobre isso no conceito que nós todos temos dificuldade de deixar alguém governar a nossa história. Mas eu tenho uma boa notícia para mim e para você: o rei está voltando. O Bob Dylan tem uma música que ele fala que we all must serve something. E se o Bob Dylan falou que todos nós servimos alguma coisa, é de fato verdade. Eu gosto muito das músicas do Bob Dylan. E esse contexto traz para nós algo especial, irmãos. Que o nosso rei está voltando, nós precisamos nos preparar. E a forma que nós vamos restaurar esse reino é de fato entendendo nossa missão. Nós temos que entender essa expectativa que nós temos no eterno, mas agora, nessa volta para casa, nós temos a possibilidade de trazer o exilado para dentro de casa ou apontar o caminho de casa. Nós temos a possibilidade de reatar pactos para que as pessoas sejam reatadas com Jesus. E nós temos a possibilidade, nessa busca de restaurar o reino, que só será completo e pleno, irmãos, na volta de Jesus. Eu termino contando a história para vocês. Há uns 5 anos atrás eu fui convidado para uma conferência que aconteceu na Ásia, a conferência de Lausanne, e ela começou com vários heróis da fé aí, em Lausanne mesmo, mas ela é replicada de anos em anos em várias partes do planeta, e a gente foi convidado para estar nesse lugar. E eu fui conhecer, eu estava em Singapura, eu queria conhecer muito a maior estátua de Buda do mundo. E eu fui lá, e quando eu cheguei lá, essa estátua de Buda gigantesca, eu percebi primeiro que toda religião tem um mercado, porque era muito bonita a região, assim, uma mata bem densa, mas tinha um Buda lá em cima daquela montanha. E lá embaixo as pessoas faziam a sua oração em direção a Buda. Não se sabe precisamente onde Buda foi enterrado, mas eles de fato acreditam que aquele lugar é espiritual, é especial.
E era interessante, irmãos, porque naquele lugar era um lugar de muito silêncio, de contemplação. E as pessoas iam comprar incenso para fazer oração a Buda. É engraçado que tinha incenso de mais ou menos 30 centímetros e tinha incenso que literalmente era no cabo de vassoura. Eu perguntei pro cara, por que existe tamanho de incenso? Porque eu vi um asiático levando umas 10 cabos de vassoura, botando assim e acendendo incenso. E o guia me falou assim, não, é porque depende do pecado que aquela pessoa cometeu, ela tem que fazer mais incenso. Eu falei, rapaz, aquele maguinho ali, o cara tá enroscado, porque ele tá levando 10 cabos de vassoura e tinha um pessoal levando só um pedacinho de incenso. Mas é interessante, irmãos, naquele lugar era um lugar de calmaria, de silêncio, e as pessoas ali adoravam um Deus que está morto. E ali há reverência, porque eles de fato estão fazendo as suas orações. Se você for estudar a história de Maomé, onde ele se encontra ali na cidade ali perto de Medina, é onde os restos mortais de Maomé foram colocados. Naquele lugar, os seus seguidores precisam ir lá, e eles colocam vestes brancas, e ali em Medina, na Arábia Saudita, eles fazem orações porque aquele Deus foi morto e os restos mortais estão ali. Se você for estudar a história mais recente, 1800, você tem o pai da religião kardecista, do espiritismo, Allan Kardec. Eu fui em Paris ver onde aquele homem foi enterrado. Era engraçado porque tanto quando eu vi lá onde Buda, eles adoravam Buda, tanto aonde em Medina, aonde o Maomé foi, os restos mortais estão ali, tanto como na França, ali está Allan Kardec, todos esses lugares, irmãos, existe uma contrição, existe um respeito, um silêncio, mas parece que existe um luto porque aqueles homens estão ali. Agora, eu nunca tive oportunidade de ir, eu sonho muito em ir. O lugar onde o corpo de Jesus foi colocado naquela sexta-feira, as mulheres não poderiam preparar o corpo de Jesus no sábado, porque o sábado era sagrado. Mas a grande beleza do Evangelho, irmãos, é que se nós formos nesse lugar onde o corpo de Jesus foi colocado, ao invés de chorar e lamentar, porque nosso rei morreu, nós podemos celebrar, nós podemos pular, nós podemos cantar, e é isso que a gente faz como igreja, porque o nosso rei está vivo, Jesus morreu para que o evangelho fosse vivo, mas Jesus ressuscitou no terceiro dia, irmãos, e essa é a boa notícia. E olha, nossa função como igreja, como ponte, é proclamar essa mensagem, de trazer quem está longe para casa, de trazer quem está de fato com pactos quebrados, e nós somos esses agentes religadores de pacto. E também nós vamos fazer o quê? A restauração desse reino, porque o nosso rei está vivo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida agora, e logo em seguida o Pipe vai entrar para a gente bater um papo. Mas feche seus olhos aonde quer que você esteja nessa hora, para que o Espírito de Deus possa te trazer de fato ousadia. Quando a gente fala que nós somos a ponte, irmãos, eu estava falando com o Pipe aqui, nós não somos especiais como pastores, vocês nem precisam chamar a gente de pastor, nós somos amigos, nós estamos juntos nessa missão, mas nós precisamos entender que nós somos a ponte, a gente sempre usa isso no plural, nós somos a igreja de Jesus, esse caminho de volta, esse caminho da proclamação da boa notícia, é um papel meu e seu. Eu quero orar pela sua vida, feche seus olhos. Pai, que alegria, esse dia é um dia histórico, Jesus. E o Senhor sabe como eu estou feliz, porque eu creio que essa história já foi desenhada pelo Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nesse primeiro momento que a gente está aqui juntos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós quebramos, ó Deus, a nossa palavra, o nosso pacto, mas o Senhor foi lá e restaurou. Senhor, Tu foi o Deus maravilhoso que resolveu o problema do exílio de Adão e nos trouxe o caminho de volta para casa. Senhor, nós queremos dizer que estamos à disposição nesse processo da restauração do Teu reino, porque Tu és o Deus que vive. Não é por estratégia, não é pelo nome de igreja, mas é pelo Teu Espírito, não é pela nossa força, Pai. Mas nós queremos estar à disposição para ser aquilo que o Senhor deseja para essa igreja, para esse novo tempo. Nos ajude a ser a Tua igreja, nesse caminho de volta. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Pipe,
Maravilha, Gui. Somos a ponte. Cremos que vamos viver de uma forma maravilhosa aquilo que nós cremos que a igreja precisa ter esse diálogo, esse serviço com a cidade e que aqui a gente possa ter isso com muito queijo Minas e muito pão de queijo, muita Aleluia. goiabada, né? Mas uma das coisas que eu quero vir aqui e trazer é que você trouxe muito essa questão da casa, né? E nós estamos meses em casa e vimos que essa casa, ela nos traz, né? Muitas vezes, fala assim, cara, eu sempre quis ficar mais em casa e agora eu vejo que, estando em casa, isso aqui ainda não me faz pleno. E nós temos a certeza que em Cristo nós somos salvos da ira de Deus que irá sobre todo aquele que é pecador e que somente Cristo nos salva pelo teu sangue, ele que se coloca no nosso lugar, ele que toma o cálice da ira sobre si. Então, nós somos salvos da ira de Deus, mas nós somos salvos de nós mesmos, né, Gui? Então, o fato de Cristo nos trazer de volta para casa não necessariamente está dizendo que nós vamos para um lar, né, fora da terra, nesse sentido de que a boa nova de Jesus é apenas uma mensagem para garantia de uma vida após a morte, porque essa mensagem de Cristo, ela é eterna. Então, quando isso nos restaura, nos redime, isso é a partir de agora. E eu gosto de uma frase do Tim Keller que diz que nós devemos enxergar todas as coisas com os óculos do Evangelho. Gui, como que nós, então, como Igreja Ponte, nós podemos mostrar à cidade que somos esse pedacinho de casa, essa embaixada do reino, de uma forma prática, viva, para que as pessoas vejam que de fato, Jesus é aquilo que ele diz que ele é. Eu começo com uma frase que eu gosto muito, do Robson Cavalcante. Ele já está com Jesus, anglicano, um bispo anglicano, que ele diz o seguinte: a missão da igreja é demonstrar aqui e agora a maior densidade do reino de Deus que se consumará ali e além. Quando eu falo sobre a questão da saudade de casa, a gente entende que nós somos, que esse lugar aqui é um lugar que a gente tem muita dificuldade, a gente vai ter crises e tal, que nós temos expectativa sim da salvação, mas eu comecei dizendo isso, o único motivo pelo qual a gente não foi arrebatado quando a gente se converteu, cara, é porque nós temos uma missão aqui. Nós temos uma missão de amenizar, de fato entender o sofrimento. É interessante que, nesse contexto, o próprio Jesus, por exemplo, o Tim Keller, inclusive, falou sobre isso esses dias, em uma live que ele fez, ou um tempo atrás, saiu essa semana, que ele fala assim, interessante, porque o pessoal fica perguntando, onde é que está Jesus nessa crise toda, na pandemia? Existem duas respostas legais para essa pergunta, uma do Billy Graham, que o Billy Graham fala assim, Deus está no mesmo lugar quando ele viu o seu filho sofrendo naquela cruz em favor dos seus seguidores, né, dos seus filhos também. E a resposta de Tim Keller também fala sobre uma perspectiva muito interessante, que é respondendo o que você está perguntando. Porque quando Jesus se encontra já ressurreto na estrada para Damasco, ele usa sempre no plural. Jesus já tinha morrido, mas ele fala, Paulo, por que você me persegue? E quando ele fala sobre me persegue, Jesus já tinha morrido. Mas Jesus era o que chorava com os que choram. Jesus, ele estava com os que de fato precisavam. E o nosso processo, então, aqui, Pipe, é de fato assim, ser essa resposta para esse mundo que é caído. Existe talvez um erro quando a gente acha que o papel principal da igreja é ser essa resposta para esse mundo. Ele quando ele entende que o nosso chamado é ser a resposta, entendendo a salvação, a redenção do que Cristo trouxe para nós, ou seja, o evangelho. E entendendo isso, cara, não tem como a gente ficar parado. E agora, como igreja, a ponte ela tem esses 3 arcos, porque nós acreditamos que o evangelho tem que ser vivido na prática através desses 3 arcos: relacionamento, cultura e serviço. E eu tenho muita dificuldade, meu irmão, assim, de ver igrejas que são, inclusive, grandes, que têm, assim, feito um trabalho
e não vou entrar em detalhes aqui sobre as minhas crises, mas assim, se a igreja não gera nada, tem um problema, cara. Se a igreja ela só gera um comprometimento, talvez de um domingo, de uma ação que é legal, a gente gosta de música, a gente gosta da experiência, né, transcendental, a gente gosta de ficar arrepiado, mas e se isso não gera algo na vida das pessoas, existe um problema. Inclusive, assim, na nossa caminhada a gente tem falado sobre isso, não houve processo de aceleração alguma, porque as pessoas que estão aqui com vocês nesse processo de plantação de igreja, ou de replantação, são pessoas que entenderam que a gente não precisa de reunir para ser igreja. Nós queremos e sentimos falta disso, mas é de ser igreja em casa, com nossos filhos, de ser essa resposta. Não é plantação de igreja sem pensar em... Tem gente aqui que não sabe cuidar dos filhos, mas está pensando em cuidar de um povo muito maior. A gente tem que saber de fazer as coisas que são mais importantes. Nosso maior ministério é a nossa casa. E quando a gente se junta como igreja, cara, aí sim, eu acho que isso aqui é um papel assim extraordinário. Nós podemos ser, cara, esse sinal do reino de Deus aqui na Terra. E nós temos que ser. Então a ponte chegando em BH, tudo isso que a gente quer fazer, não é para ser, não é para ter um slogan legal, uma placa legal, mas é de fato que cada membro entenda que nós somos o sinal de esperança, que nós somos esse religador de tantas coisas que foram quebradas. E nós podemos e devemos ser essa igreja, esse sinal do reino de Deus que se consumará ali além, mas que começa agora, na transformação social, na conversa com a cultura, nos que mais precisam, chorar com os que choram, e tudo isso que a gente acredita de fato, assim como esse evangelho puro e simples. Massa demais. A gente percebe, Gui, que a fé nos últimos anos, né, desde lá de 1800, né, ela foi, de fato, relegada à esfera privada da vida. E o pensamento público, ele foi sempre agora, ele está mais a partir da, assim, a partir do próprio homem, né? Ou seja, a fé na razão. E a gente vê que hoje, infelizmente, né, muitas pessoas ainda entendem a boa nova de Jesus como uma solução a uma vida íntima, privada e individual. Sim, a mensagem de Cristo, o perdão dos pecados, ele começa na nossa individualidade, mas isso não para aí. Existe toda a questão desse resgate do qual a mensagem de Cristo vem, é nos resgatar para o outro, é nos fazer olhar, é nos amar no sentido bíblico de que nós amamos porque nós estamos plenos em Deus, temos prazer em Deus e não estamos vendo o outro ou usando o outro para que eu seja alguma coisa. Então, nesse sentido, eu gosto muito de pensar que a fé ela é íntima, mas ela não para nisso, porque ela tem os seus aspectos e a sua vivência pública, nesse sentido de que nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, nós somos um povo público, um povo que tem que estar, né, de fato, em todas as áreas, não para que a gente conquiste as áreas, mas que, de certa forma, a gente influencie com a cultura do evangelho. Nesse sentido, Gui, é como que a gente pode ser ponte não apenas para aqueles que estão distantes de Deus, vivendo, né, de fato, longe do Pai, mas nós vemos que em Lucas 15, né, a grande parte, ou seja, o clímax daquilo que Cristo fala é sobre o irmão mais velho que estava trabalhando, servindo o pai na sua casa, mas quando o pai recebe aqueles que para esse irmão mais velho já era
alguém morto que não tinha qualquer coisa, valor, ao Deus receber essas pessoas, esse irmão fica, né, irado. E a gente vê que nós também necessitamos de ser ponte para os religiosos, né? E muitas vezes nós somos esses, não é verdade? Então, Gui, como que nós precisamos e como que nós, como corpo de Cristo, povo de Deus, nós também temos que ser resposta, de certa forma, para uma igreja institucionalizada que se perdeu nos méritos da religião? Maravilha de pergunta, Pipe. Eu quero começar contando a história. Meu sonho era se casar. Eu queria uma mulher de Deus para mim. Quando eu encontrei minha esposa, eu falei a ela, quero casar logo. Namorei 4 anos de distância. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não casa para ser feliz. Eu não estou falando que eu não sou feliz. Mas a gente casa para fazer o próximo feliz. O próprio Jesus, ele fez isso. Ele morreu para que houvesse vida. E quando eu começo a caminhar na minha casa com a prerrogativa, que é a minha função como pastor, como marido, como homem da casa, se preciso for, morrer para que a minha esposa tenha alegria e felicidade. E ela entendeu essa mesma missão, nós conseguimos ter um casamento. E eu sou muito feliz porque ela se nega e eu me nego e a gente se completa. A mesma coisa é um pai. Tem muito homem e mulher que fala assim, eu queria só ser mãe, eu não quero pedir mais nada. Mas se a mãe nasce com a prerrogativa de simplesmente saciar o seu desejo, o filho é esquecido. A família, ela tem uma comunhão quando cada um entende o seu papel. O que isso tem a ver com a sua pergunta? Tem tudo a ver quando a gente entende que nós somos a igreja e nós precisamos ter isso como consciência, que nós não estamos aqui para sermos servidos. Nós temos uma missão na comunidade e a nossa missão é ser Jesus. E o próprio Jesus disse que não veio ser servido, mas ele veio para servir, para lavar os pés de muitos. Porque ser ponte é ser pisado para que a travessia aconteça, e nós não gostamos disso. Como você falou, os religiosos, às vezes, eles montam as suas igrejas para suprir as suas próprias carências, ou seja, eu quero ser mãe porque eu quero ser mãe, eu quero me casar porque eu quero casar. Esse é o religioso. Ele pensa no que ele pode obter de benefício. O evangelho é completamente oposto à religião, porque ele não vai trazer a perspectiva de como ele pode ser beneficiado, ele serve ao servir, ele é beneficiado porque ele entende que é muito melhor dar do que receber. E isso tem a ver com o contexto de igreja. Por quê? A gente tem falado sobre isso, nós temos olhado a gente foi olhar alguns prédios em BH, e a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso coração, o nosso prédio não é nosso prédio. A gente vai pagar um aluguel? Vai. Quem vai pagar? Os membros da igreja. Mas para quem usar? A gente pode usar final de semana, mas que essa igreja, ou que esse prédio, ele se enche de coisas durante a semana, porque, Pipe, gastar um absurdo de aluguel para ficar usando domingo, cara, é um tiro no pé, vamos continuar com a igreja online, é mais barato, tudo bem, eu estou brincando aqui, sendo exagerado, mas para a gente entender que a igreja, então, ela é instituída para servir, como você falou, não só a comunidade dos crentes, mas é para servir a cidade. Aqui em Recife, por exemplo, a nossa igreja praticamente toda semana ela é cedida ou alugada por um preço muito barato. Os maiores eventos de tecnologia, porque nós estamos perto do Porto Digital, que é no Recife, no coração do Recife, temos em Boa Viagem. Cara, ano passado eu lembro que teve um festival de drones, os caras subiram 50 drones dentro da igreja. E quando eu olhei, alguns caras falando assim, mas essa igreja está virando uma bagunça, cara, tem drone, tem coisa de... Os caras alugam para falar sobre cidadania, sobre o trânsito, e eu falo assim, meus irmãos, isso é bênção, porque se alguém achar que esse prédio é santificado, o único dia que esse prédio é santo é no domingo, que nós que somos morados no Espírito estamos ali, mas o resto, cara, é um prédio. Então a gente nasce com a prerrogativa de fato ter um espaço, e imagina, é constrangedor a gente chegar para alguém e falar assim, olha, nossa igreja está à disposição, se a sua empresa quer fazer aqui algo, use, a gente tem um custo, a gente cobra aqui barato, mas use. Se a gente vai discutir sobre cidadania, sobre transporte público, a igreja está aqui para servir a cidade. Eu gosto muito, inclusive, Pipe, assim, se a gente for olhar para o termo igreja no original, o termo é mencionado 114 vezes no Novo Testamento, mas Jesus toma uma palavra emprestada que já era uma palavra usada pelos gregos, a eclesia, que era o para fora. Os gregos já usavam dessa palavra para discutir sobre a polis,
sobre a política, sobre a segurança pública. Jesus, quando ele usa essa palavra, ele toma esse termo emprestado dos gregos para falar assim, olha, os gregos têm as suas polis, as suas reuniões de condomínio, mas eu vou instituir a minha igreja. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre esse fundamento, ou seja, uma igreja que serve, uma igreja que está disposto a andar com a cidade. E aqui que fique bem claro, Pipe, não é negociar a princípio, mas eu acho, cara, assim, que a gente precisa entender muito bem para a gente, como você falou, não se tornar religioso, de achar que o prédio é santo, que as coisas têm que funcionar do nosso jeito. Não, irmão, assim. E outra coisa, a gente já foi assaltado aqui umas 3 vezes, cara. E eu te digo, cada história dessa de assalto, para nós é um ensinamento. Glória a Deus, cara. Deus cuida. Muita gente não crente depois vai atrás para ajudar a própria igreja. Pode parecer um paradoxo, mas entrar em alguns buracos aí, ou em alguns lugares, tem sido um desafio, mas é uma aventura muito gostosa de ver a igreja na prática, como a igreja deve ser. Maravilha. Gui, agora a última coisa, aquilo que de fato queima em você e que você não pode deixar esse culto sem falar, para que isso fique registrado nas nossas vidas de hoje e para sempre. Irmãos, a pior coisa do mundo é você não ter certeza de você estar no centro da vontade de Deus. Aí você pode parar e falar assim, mas eu não tenho certeza absoluta. Eu creio que você acha essa certeza caminhando. A música do Marcos Almeida que diz que esperar é caminhar. O tempo chegou. O tempo chegou da gente ser, de fato, uma resposta profética para a vida dessa cidade, para ser uma resposta profética para a nossa família, para ser uma resposta profética para a política, para ser uma resposta, para ser Jesus na vida das pessoas. Eu tenho certeza, irmãos, e a coisa que queima meu coração é todos os dias vendo pessoas se arrependendo e se voltando para Cristo. E eu tenho certeza absoluta que Deus irá fazer, como já começou, uma história extraordinária na vida dessa igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando agora sobre a igreja católica universal, a igreja de Jesus. Antes da gente ser Ponte BH, nós já éramos a igreja de Jesus. Aqui nós estamos juntando forças para sermos mais eficazes, mas lembre, não é agora porque chegou a igreja A ou B, porque agora nós somos a ponte, e agora você vai ativar e animar o seu coração, porque isso não deveria ser o motivo. O motivo deveria ser a sua compreensão que Jesus Cristo pagou aquele preço naquela cruz por você, e agora você tem que pagar o preço de viver segundo a vontade de Deus para que outros percebam quem é Jesus na sua vida. Assim como o Pai nos reconciliou com Jesus Cristo, agora ele confia a mim e a você o ministério da reconciliação, e que Deus te use poderosamente. Joelhos vão se dobrar por causa do testemunho da sua vida, da sua casa. Nós cremos que essa história aqui, Deus tinha nos seus desígnios eternos, e a gente assim é mero, na verdade assim, pessoas na mão desse Deus extraordinário. A gente é ruim de plano, a gente é ruim de estratégia, a gente crê de fato na depravação total, mas como é bom saber que mesmo sabendo que a gente é muito ruim, Deus nos usa e pode nos usar para o louvor da sua glória. É isso, Pipe, eu estou muito feliz, cara, com essa história nova que se começa, mas com o coração no lugar certo, do serviço e na expansão do reino de Deus. Amém, Gui. Muito obrigado, e que a gente possa viver aquilo que nós ouvimos, porque o Evangelho, ele é o centro da nossa vida, ele é a fonte daquilo e da forma como a gente pensa todas as coisas, e que ele seja, sim, a plataforma, porque ele é a plataforma da Igreja de Jesus. E a ponte Amém. É apenas, né, a forma como nós expressamos o que é verdadeiro. Por isso, somos a ponte BH, somos a ponte Recife, somos a ponte Natal. Muito obrigado, Gui. Grande abraço. Beijão, gente. Deus abençoe vocês. Que mensagem maravilhosa, não é verdade? E eu quero, então, deixar alguns avisos para você. O primeiro deles é que você se inscreva no nosso canal, a Ponte BH, no YouTube. Aperta aí, se inscreva, porque a partir de agora tudo será nesse canal
do YouTube. A segunda coisa que eu te peço é ir no seu Instagram agora e seguir a Ponte_BH. É a página da nossa igreja, da sua igreja, da Ponte BH, onde nós vamos interagir ali pelo Instagram. A terceira coisa agora, então, é sim, a nossa conta bancária, a nossa igreja, a nossa razão social, né, da nossa instituição que organiza a nossa vivência como organismo, como corpo de Cristo, é essa aqui que vai entrar na tela agora. É a mesma da qual nós estávamos antes dando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, é a mesma coisa. Então, você pode doar, entregar, ofertar, se engajar naquilo que temos. E eu quero te chamar a um desafio. Nós estamos prestes a ter a nossa casa. A casa, o nosso prédio, e nós precisamos, né, que todos agora façam parte para que nós saibamos, né, o quanto que nós, como família de fé, temos no sentido financeiro para assumirmos essas coisas. Por quê? A palavra que nos dá o norte é a sustentabilidade. E nós temos todo apreço por uma gestão eficaz e transparente. Na nossa casa, você sabe tudo o que acontece, porque nós estamos como igreja, nós somos um povo e nós, então, mostramos, né, aquilo que nós estamos fazendo como corpo de liderança, corpo, de fato, de líderes e pastores da nossa igreja. Então, vai entrar aqui agora a conta da igreja e eu te peço que você que está junto com a gente, é membro, que você se engaje nessa história para que a gente possa, em breve, assim, estarmos de volta no nosso prédio, cultuando juntos, e nós estamos trabalhando por isso e vamos chegar a ver essa ponte, né? E eu tenho certeza que os nossos filhos vão ser abençoados, muitas pessoas vão ser abençoadas e principalmente o bairro, a região da Pampulha também será abençoada. Lembrando que nós temos o curso Fundamentos para todos aqueles que querem ser membros da Ponte. Você não deve deixar de fazer para que você entenda a visão e reveja os fundamentos da fé. E também temos os nossos GRs. Você que quer participar de um grupo de relacionamento, nós temos alguns GRs. Você pode ir no nosso Instagram, que lá tem um destaque GR, e você verá quais são os nossos GRs e pode participar. Eu mesmo tenho um GR toda quinta-feira virtual e serei, assim, muito feliz de ver você compartilhando da palavra e da vida comigo toda quinta-feira, ok? Deus te abençoe, que seja a melhor semana da sua vida e que você possa ser ponte na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, aonde Deus te levar, porque somos todos discípulos, somos todos sacerdotes, somos todos família de Deus. Um abraço, tchau, tchau.